Nós temos aqui a representação da molécula do HCl. HCl formado quando um átomo de hidrogênio, que possui um elétron na última camada, encontra-se com um átomo de cloro que possui 7 elétrons na última camada. Ambos querem receber um elétron, e quando dois átomos querem receber elétrons, a ligação que ocorre é do tipo covalente ou molecular. Muito bem. Um elétron do átomo de hidrogênio vai aproximar-se de um elétron do átomo de cloro, formando-se aqui um par de elétrons. Este par de elétrons, ele é puxado pelo cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Como trata-se aqui de ligação covalente, representamos a ligação por um traço, algo que só é feito na ligação do tipo covalente. Jamais se usa traço para representar ligação iônica. Veja que temos a fórmula eletrônica, mostrando os elétrons como pontos, de preferência pontos mais discretos do que esses que eu fiz com um certo probleminha aqui devido ao aplicativo. Há uma segunda maneira de representar a substância, onde eu uso traço e não coloco os outros elétrons, é a fórmula estrutural plana. Quando eu escrevo a fórmula estrutural, mostrando os átomos na exata geometria em que se encontram, então eu terei a chamada fórmula estrutural espacial. Como é que fica a fórmula estrutural espacial, então? Eu colocarei os átomos, como são apenas 2 átomos, na única forma que é possível eles ficarem, que é a forma de uma linha. Por isso, aqui, neste caso, a geometria é linear. Uma vez conhecendo a geometria, não há dúvidas. Eu tenho uma molécula linear, onde um átomo mais eletronegativo puxa os elétrons da ligação para o seu lado. Um lado da molécula fica mais negativo, outro fica mais positivo. Há uma maneira de se indicar isso na química com a letra grega sigma, onde dizemos que há uma densidade negativa e uma densidade positiva. Veja, há um dipolo na molécula. Isso é uma molécula polar. Muito bem. A partir do momento que eu sei que estou lidando com uma molécula polar, definido isso, eu posso dar um próximo passo. Eu posso, então, determinar a força que age entre as moléculas, a força intermolecular. Nesse caso, a força intermolecular é do tipo força dipolo-dipolo, também conhecida como dipolo permanente, e que alguns autores chamam de forças de Van der Waals. Veja, esta força
Ela não é a mais intensa que existe, mas ela é mais intensa que as forças de London, as forças de polo induzido que ocorrem nas moléculas apolares. Quando uma molécula é polar, pode ocorrer uma força intermolecular mais intensa do que esta, que é a chamada força intermolecular do tipo ligações de hidrogênio. Quando é que ocorreria uma ligação de hidrogênio? Quando, além das moléculas serem polares, ocorresse dentro da estrutura uma das três ligações que eu vou te falar agora: HF, HO ou HN. Veja que aqui nós não temos uma das três ligações especiais. E é por isso que o HCl tem suas moléculas atraídas pela chamada força intermolecular do tipo dipolo-dipolo. É mais fraca que a ligação de hidrogênio. Se você comparar o HCl com a água, na água, as moléculas são atraídas pela ligação de hidrogênio, que é mais intensa. E na água, você encontra, então, uma coesão muito maior entre as moléculas. Isso explica a água ser um líquido fixo e o HCl ser um líquido volátil. Fixo significa difícil de evaporar. Volátil significa fácil de evaporar. Veja então que o conhecimento das forças intermoleculares leva você a entender a facilidade ou dificuldade de uma substância mudar de estado físico. Pois aqui, falando de volatilidade, eu falei com você sobre a mudança do estado líquido para o gasoso, ok? Que é a chamada vaporização, tá? Mas existe também outras mudanças de estado físico e todas são explicadas de acordo com as forças intermoleculares. Obviamente, substâncias que têm uma força intermolecular mais intensa terão maior dificuldade em todas as transformações de estado que envolvam distanciamento das suas unidades. Por exemplo, a fusão é passar do estado sólido, onde a agregação é máxima, para o estado líquido, onde as unidades estão mais afastadas. Quem tem maior força intermolecular terá maior dificuldade de fazer este afastamento. E vamos finalizar aqui esta aula com o seguinte lembrete. Se você estiver lidando com uma substância iônica, não busque força intermolecular, pois ela é iônica, ela não é formada por moléculas. E diga-se de passagem, a ligação iônica é muito mais intensa do que qualquer força intermolecular, inclusive muito mais intensa que a ligação de hidrogênio. Portanto, compostos iônicos possuem uma agregação de suas unidades muito mais intensa. E isso explica o porquê. Todo composto iônico é sólido. Isso explica, então, por que todo composto iônico em temperatura e pressões ambientes são encontrados no estado sólido.
encerramos aqui, então, isso que poderíamos chamar de quadro do HCl. Veja que cada substância química possui o seu quadro, as suas fórmulas, a sua geometria, a sua polaridade e a sua força intermolecular. Com este conhecimento, você pode, então, explicar muitas características macroscópicas de uma substância.